Olá, gente, me chamo Paulo Victor, sou professor de Sociologia aqui do Instituto Livre e hoje agora a gente vamos para mais uma aula do nosso volume 2, da nossa apostila, que é da nossa unidade 4 e é o nosso tema 2. Então a gente vem trabalhando aí o que seriam os movimentos sociais e as formas de movimentos sociais com um histórico mais aí voltado para o Brasil. E agora, nessa temática, a gente vai ver os movimentos sociais mais específicos, sobre como é o surgimento de um movimento social, sobre quais são as razões do movimento social surgir e quais são as reivindicações e o porquê desses movimentos sociais surgem, tá bom? Então vamos começar um pouco sobre o que a apostila de vocês nos traz, sobre o que seria um movimento social. Primeiro, que o movimento social, ele é uma ação. Já está aí na palavra, é um movimento, é a sociedade se movendo a partir de uma estrutura, a partir de um grupo, de uma instituição. Então, isso seria um movimento social. E um movimento social composto por pessoas, por indivíduos que estão insatisfeitos com algo. Vamos lá. Movimento social, pegando da apostila de vocês, é uma ação, então já fala aqui que é uma ação, que ocasiona uma reação. Então, primeiro que uma ação ocasiona uma reação. No caso, o movimento social seria essa reação. Se há uma ação, por exemplo, do que ele vai falar, de injustiça, se há uma injustiça social sobre um determinado grupo, uma lei específica que foi criada, que aí acaba descontentando, que aí acaba, no caso, contrariando algum grupo, ou ele ficando descontente com isso. Então, justamente esse fato vai ocasionar essa reação. E essa reação, muitas vezes, é colocada pelos movimentos sociais, os movimentos que foram criados por esse determinado grupo aí que está insatisfeito. Então, essa ação ela pode ser feita através de uma injustiça, que vai gerar uma resposta pela sociedade. Então, os movimentos sociais, eles são respostas da sociedade sobre assuntos que muitas vezes a sociedade não quis debater, a sociedade de uma determinada época não quis debater, quis tratar aquilo como natural, como se fosse algo natural dentro daquela sociedade, algo relacionado à sua cultura, obviamente, mas que foi gerada essa resposta da sociedade, já que a sociedade não estaria satisfeito com aquilo, satisfeito com aquela demanda ali, daquela demanda social, aquela demanda cultural. Então, primeiramente aí, a gente já vê que o movimento social, ele é gerado a partir de uma insatisfação sobre algo da sociedade. Então, você tem um padrão da sociedade, você tem ali um padrão social que foi estabelecido pela cultura, mas aquele padrão, de alguma forma, ele fere um determinado grupo social. Um determinado grupo social não se encaixou naquelas leis, ou aquele padrão feriu aquela pequena estrutura ali na sociedade de alguma forma. Essa pequena estrutura incomodada, insatisfeita com aquela regra geral, ela vai reagir àquilo. E vai reagir como? Ela vai reagir das formas mais possíveis que ela possa fazer. Ela vai causar um pequeno incômodo, ela vai ali ocupar um lugar que aonde disseram que não é para ela ocupar, ela vai quebrar as leis, vai quebrar as normas, e a gente viu que quando se quebra leis, se quebra normas, para o geral, aquilo é visto como violência. Então, muitas vezes, esses movimentos eles vão ser denominados, demonizados ali como movimentos violentos, justamente porque eles estão quebrando o que seria um padrão, quebrando o que seria ali aquela regra da sociedade. E esse movimento é justamente por aquilo que eles acreditam que seja uma injustiça sendo cometida por eles ou por outros segmentos da sociedade. Então, é justamente por isso que há essa reação. Bom, primeiro esses movimentos, uma coisa que é deixado claro na apostila de vocês, é que a todo momento esses movimentos sociais eles estão em busca por direitos. Se eles estão indo em busca por direitos, é porque eles não têm especificamente esse direito ao qual eles estão buscando. Então, todo movimento social ele está aí em busca por um direito ao qual não foi garantido, ao qual não foi assegurado, até mesmo que foi
retomado que ele tinha antes e depois ele não teve mais por alguma coisa do Estado. Então esses movimentos sociais, eles estão em busca de direitos, direitos civis, direitos igualitários, enfim. E esses movimentos que estão em busca de direitos, eles muitas vezes respaldam em nós, em movimentos que buscam causas que a gente acredita ou causas que fazem parte da nossa demanda social. E a apostila de vocês, ela pede justamente que vocês façam esse exercício de reflexão, de que qual direito você exerce, e assim, pensando aí rapidamente, qual direito vocês poderiam dizer que vocês exercem. Primeiro, a gente tem direitos civis obrigatórios, direito ao voto, direito a determinadas demandas que o Estado nos pede, por exemplo, a obrigatoriedade de documentos, que aí no caso tem o direito e a obrigação dentro de um eixo específico, mas a gente exerce alguns direitos, direito de ir e vir, aí, que é estabelecido pela Constituição. A nossa própria Constituição de 1988, ela estabeleceu certos deveres e direitos a todo cidadão brasileiro. Então, vocês precisam fazer esse exercício de qual direito vocês estão exercendo, por exemplo, no dia a dia de vocês. Já citei um, que é o direito de ir e vir, que é um direito ao qual todo cidadão tem. Então, vamos lá. Então, a apostila de vocês fala que todos os direitos, todos esses movimentos sociais, eles estão em busca de direitos. Eles estão, por exemplo, querendo que os seus direitos sejam respeitados, ou mesmo em busca de direitos que não existem, no caso, dentro da sociedade. E o direito no Brasil, como a gente viu aí na nossa temática anterior, ele foi um direito de um processo muito torturoso, aonde pessoas tiveram que morrer, por exemplo, para que elas pudessem ser ouvidas, para que elas pudessem ser estabelecidas esses direitos. Por exemplo, na época do período ditatorial, em 1964, com a instalação da ditadura no Brasil, foi um período onde se houve uma grande luta de movimentos sociais, ligado às artes, ligado à música, ao teatro, enfim, que lutaram por direitos, os direitos da não censura no Brasil. Músicos no Brasil lutaram muito por esse direito de não poderem ser censurados, de que pudessem compor, falar suas composições livremente. Esse foi um processo torturoso no Brasil justamente pela demanda da força do Estado, porque o Estado usou de força bruta para que essas pessoas elas não pudessem se expressar, para que essas pessoas elas pudessem ficar ali no local ao qual o padrão, o Estado queria que essas pessoas estivessem colocadas. Então é por isso que o direito no Brasil ele sempre foi carregado de muita luta, nada foi dado às pessoas. Então, quando a gente vê leis de direito ao voto feminino, por exemplo, direito ao voto feminino, não somente no Brasil, mas também como no mundo, foi um direito conquistado mediante aos movimentos das mulheres, mediante aos movimentos feministas, que foram às ruas, as sufragistas, que iam às ruas buscar o direito ao voto, o direito de votar. E depois que esse direito foi adquirido, depois precisou as mulheres também lutarem pelo direito da participação política. Já que essas mulheres iam votar somente homens, elas queriam também ter o direito de exercer o seu lado político, não somente mais no voto, mas agora também se candidatando, se elegendo, propondo demandas, propondo coisas que esses grupos, no caso os grupos femininos, eles iriam ali ter uma representatividade agora com uma mulher na política. Então, todos os direitos no Brasil, eles foram de forma torturosa reivindicados, no caso, e houve pessoas que morreram para que esses direitos pudessem ser estabelecidos e pudessem ser respeitados. E não foi somente na época da ditadura, em 1964. A gente teve outras épocas do Brasil, onde pessoas tiveram que morrer para ter o seu direito, principalmente de viver. Um dos exemplos seria, por exemplo, o período escravocrata do Brasil, onde muitas pessoas negras, pessoas pretas que foram trazidas para o Brasil para serem tratados como escravos, tiveram que lutar para sobreviver. O exemplo do Quilombo do Zumbi do Palmares é um exemplo de resistência, de um movimento ali na sociedade dos escravos, que eles, no caso, se colocavam como opostos ali às grandes fazendas
Então, esses movimentos, eles acabam acontecendo durante toda a história. Todos esses movimentos de trabalhadores, de população negra, de mulheres, eles existiram durante a história porque eles sempre foram os opositores àqueles padrões estabelecidos socialmente. E a participação popular, a participação do povo nesses movimentos, elas é que acabam modificando a nossa história. Imagine a nossa história sendo feita somente a partir da padronização, somente a partir do que aquilo que a grande maioria propôs. A nossa história ela não iria se desenvolver. Possivelmente a gente estaria vivendo normas e costumes de século passado, porque não houve nenhum grupo social que se levantou contra aquilo. Então seria uma história feita linear, não era uma história que teve reviravoltas, que teve dinâmicas. Então a participação popular, a apostila de vocês traz que ela é decisiva, por exemplo, para mudar o curso da história. Por exemplo, em relação ao voto feminino, os movimentos ali feministas, eles foram decisivos, a participação deles, para que as mulheres hoje, no século XXI, pudessem se candidatar, que elas pudessem exercer o seu direito ao voto. E um exemplo, por exemplo, no Brasil, se movimentos feministas, movimentos de mulheres que alteraram a história, eles não pudessem acontecer, o Brasil, por exemplo, não teria eleito uma presidente mulher, a primeira presidente mulher, no caso, dentro da história da política brasileira. Então, a gente sabe hoje que se uma mulher ocupou o cargo mais importante do país, hoje foi graças a movimentos anteriores, de séculos anteriormente mesmo dessa mulher nascer, que se pôde, no caso hoje, ela ocupar este cargo. Então, a participação popular nos movimentos, elas são decisivas, principalmente por movimentos igualitários, movimentos que tragam a mínima noção do que seria de igualdade. Mesmo, por exemplo, hoje, a gente sabendo que a participação política feminina da mulher, ela não corresponde nem à metade do parlamento. Então, a gente sabe que a igualdade, ainda dentro dessa questão da mulher, da política, ela é utópica. No caso, ela é algo ainda a ser alcançado, justamente porque esses movimentos, eles já deram um balanço aí na nossa história, na nossa sociedade, mas ainda há muito do que se lutar, muito mais direitos para se alcançar, justamente porque não se chegou no ideal aí desses movimentos, assim como os movimentos de negros, pessoas negras que lutam pela abolição, por exemplo, do preconceito racial. Aí a gente tem movimentos também LGBTs, a gente também vai ter movimentos de pessoas sem terras, movimentos dos trabalhadores que lutam por uma maior relação igualitária entre patrão e empregado. A gente teve aí certas políticas públicas que foram implementadas justamente por conta dessa movimentação, dos movimentos sociais que alteraram a história. Bom, e aqui passando, a gente tem um pouco do que é o movimento social e um pouco mais específico, detalhado, o que o movimento social ele representa e o que ele faz. Os movimentos sociais, eles primeiro, em sua primeira instância, eles têm que ter um caráter coletivo. Eles não podem ser demandas individuais, somente individual. Um exemplo, vamos lá, eu, professor Paulo Vitor, tenho uma demanda pessoal que eu quero impor socialmente. Não é dessa forma que o movimento social ele acontece no caráter de coletividade. São várias pessoas ali que estão buscando por uma demanda, por exemplo, ali para 100, 200, 1.000, 10.000 pessoas, por exemplo, estão buscando algo em comum, um direito em comum, e muitas vezes essa demanda ela é acarregada pela orientação sexual da pessoa, é acarregada pela cor de pele, pela questão da financeira, pela moradia. Então, todas essas questões que são coletivas, elas aglomeram ali o número de pessoas para buscar seus direitos, mas tudo dentro de um caráter coletivo. É o que eu quero para mim, mas é o que também 10.000 pessoas querem também para ela, e é por isso que a gente vai reivindicar. Bom, e um movimento social, ele principalmente reivindica um direito.
ele reivindica o direito principalmente ligado à demanda ali daquelas pessoas. As mulheres, o direito de votar, a população negra, o direito, por exemplo, do não preconceito, da abolição na época, e também as outras demandas. A gente teve, por exemplo, no Brasil, relacionado aos casais homoafetivos, que tiveram, depois de muita luta social, o direito de se casar no modo civil, para que eles pudessem estabelecer uma relação mais sólida, ali, relação de direitos e de deveres, que casais heterossexuais já tinham. Então, essa reivindicação desse direito foi decorrente a muita luta, a uma história que esses movimentos traçaram. E esse movimento, ele tem através dos segmentos. Existem vários segmentos, né? Como eu vim dando um exemplo aqui, segmento de mulheres, da população negra, de LGBTs, do movimento de trabalhadores, dos movimentos dos sem-tetos. Existem diversos tipos de segmentos na nossa sociedade que caracterizam um movimento social. E muitas vezes esses segmentos eles podem divergir, muitas vezes esses segmentos eles podem estar juntos na busca de um direito, principalmente. Então, esses são diversos tipos de segmentos que têm coletivos de movimentos sociais na nossa sociedade. E é claro, é sempre importante ressaltar que esses segmentos, esses coletivos, eles não são únicos e as pessoas elas buscam um certo direito, mas nem todo mundo pensa da mesma forma. A gente vai ter divergência, por exemplo, nos grupos ali relacionados a mulheres, vão ter mulheres que pensam de uma forma e estão dentro de um mesmo segmento, buscando um direito, mas que se contradizem, que não concordam em outras questões. Não necessariamente se eu estou dentro de um segmento reivindicando direito, eu vou concordar com tudo que as outras pessoas daquele segmento elas fazem, elas reproduzem, elas dizem, não é dessa forma. Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua ação, tem o seu pensamento, mas que em um determinado momento esse pensamento pode, com a sua afinidade, com a sua luta ali social, pode se encontrar em um determinado movimento. Então isso é basicamente o que compõe o movimento social. Bom, a apostila de vocês vai trazer um pesquisador que é o Alan Turing, que ele é de 1925 e que ele vai falar um pouco sobre como um determinado fator histórico fez ressurgir ou fez surgir, aprimorar um determinado grupo social, uma determinada demanda social. Ele vai falar que a partir do avanço da industrialização, que a gente estudou no século XIX, por exemplo, a partir do momento do avanço da industrialização, houve também, a partir do momento a partir do avanço da industrialização, o Alan Turing fala que foi preciso os trabalhadores se organizarem em movimentos, se foi o movimento ali dos trabalhadores operários, foram possíveis eles se organizarem para lutar e para exigir certos direitos. Porque, como explicado, a partir do avanço da industrialização, a forma de exploração do trabalhador ela se torna mais acentuada, esse trabalhador começa a perder direitos, a perder horas de trabalho, a produzir mais. Então, foi preciso que movimentos operários se reunissem e reivindicassem os seus direitos, por melhores condições de trabalho, melhores demandas salariais. Então, a partir do momento que você tem uma opressão surgindo ali para aqueles trabalhadores, tem-se a reação. É a ação e a reação, como explicado ali no começo. Então, se aumenta a industrialização e se aumenta a demanda desses trabalhadores e eles reagem se reunindo e lutando por direitos. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre as correntes sociológicas e os movimentos sociais. E a gente vai dar continuidade à nossa temática. Bom, dando continuidade aqui à nossa temática, né, que é sobre movimentos sociais, agora eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre as correntes teóricas. O que são as correntes teóricas? São movimentos de uma época, datado, né, cada um em sua época, que pensaram sobre determinados assuntos. E o assunto aqui no questão são os movimentos sociais.
E as correntes teóricas da sociologia, elas surgem em momentos específicos que as sociedades vivem. Por exemplo, a sociedade viveu um movimento de imigração, muito movimento de imigração, então as correntes sociológicas, grupos de pensadores, vão pensar a respeito sobre esses movimentos de imigração. É claro que a gente coloca a sociologia como um todo, mas dentro da sociologia há várias correntes sociológicas que divergem, que associam, que divergem completamente, enfim, sobre determinados assuntos, e isso são as correntes sociológicas, que podem também ser chamadas de escolas sociológicas. Então, cada autor da sociologia, da antropologia, da ciência política, ele vai ter a sua corrente sociológica que vai fazer alusão ali à teoria dele, ao pensamento dele. Os três clássicos, por exemplo, Durkheim, Weber e Marx, cada um tem a sua linha de pensamento e a partir dele foi se colocando diversas escolas sociológicas que ali influenciam o pensamento dos autores, da sociedade, da academia, enfim. Vamos lá. A apostila de vocês coloca para nós que existem correntes sociológicas e para compreender cada movimento social, no caso, os movimentos sociais em si. A primeira escola que nos é colocada é a escola de Chicago. No caso, fica na região de Chicago. A escola de Chicago, ela tem alguns elementos que ela vê dentro dos movimentos sociais que são cruciais, por exemplo, para o exercício da nossa cidadania, para o funcionamento aí do Estado e da sociedade. Primeiro, é que ela, para a escola de Chicago, os movimentos sociais que a gente conhece, eles têm um papel principalmente educativo dentro da nossa sociedade, que a partir do movimento social, a gente pode se educar enquanto cidadão, enquanto sujeito naquela sociedade. Um exemplo, por exemplo, o papel educativo de um movimento social dos sem terras, das pessoas que não têm ali uma terra ou não tem um abrigo, o que eles reivindicam? Eles reivindicam dentro ali daqueles lotes das propriedades dos grandes produtores que não estão sendo utilizados, que são terras que não estão sendo utilizadas por ninguém, que não tem nenhuma serventia para ninguém, que essas terras elas sejam ocupadas, sejam por eles ou sejam pela população em si, porque é um direito à terra, é um direito de todos. Enquanto aqueles produtores estão ali com aquela imensidão de terras, sem ser utilizados de forma alguma, existem pessoas que queriam ter uma moradia, queriam ter uma área para cuidar. Então, os movimentos dos sem terras, eles de alguma forma, a partir do movimento dele, eles educam a sociedade de que há terras inoprodutivas dentro da nossa sociedade e também há pessoas que estão sem nenhum tipo de terra, sem nenhum tipo de moradia. Então, isso faz com que a nossa sociedade veja, primeiramente, o contraponto de quão grande é a nossa desigualdade, que existe um pequeno número que detém umas terras imensas no nosso país e existe uma grande parcela da nossa sociedade que não tem onde morar, não tem onde produzir, onde plantar. Então, esse papel educativo, a escola de Chicago aponta dos movimentos sociais. Também que a partir desse papel de educação que se tem do movimento social com a população, a gente cria uma consciência política nas pessoas. Já que a política é uma construção social da nossa sociedade enquanto cultura, que os homens criaram a política, a consciência política também deve se fazer da mesma forma, da construção social a partir dos homens. Então, o papel de educação dos movimentos sociais com a população e para a população é principalmente o fator principal disso é ocasionar essa consciência política. Porque com consciência política, a sociedade ela toma decisões mais assertivas, toma decisões principalmente quando você vai exercer o direito ao voto. Quando você vai exercer o seu direito ao voto e você tem consciência política daquilo que você quer, dos direitos que você quer ser estabelecidos para a sociedade, das pautas ao qual são de consciência sua e consciência daqueles que estão próximos a você, você tem um voto mais consciente, você escolhe um representante que lhe represente de uma melhor forma, dentro, é claro, da sua consciência política, dos seus valores, da sua moral, dos seus costumes. E é por isso que, para a escola de Chicago,
Os movimentos sociais e a Escola de Chicago em si, ela cria líderes de movimentos mais conscientes. A Escola de Chicago foi uma das grandes influências para os líderes de movimentos. Eles estudavam muito a teoria a partir dela. Eles viam que ali na Escola de Chicago você tinha um arcabouço teórico, político, muito mais fácil de você compreender e de você também virar um líder de um movimento. Então, a Escola de Chicago, na época em que ela estava ali, em outrora, quando ela estava estabelecida ali na cidade de Chicago, criou diversos líderes a partir dali das suas teorias. No Brasil, a Escola de Chicago, a teoria em si, no caso, ela chega em 1970 e ela é trazida principalmente por uma ala da Igreja Católica, o que é bastante interessante, já que é uma política, algo político trazido por algo religioso. Ela é trazida por uma ala da esquerda católica, no caso, que lutava justamente contra as injustiças que aconteciam aqui no Brasil em 1970. E se a gente for pegar a data de 1970, este período aqui é justamente o período da ditadura no Brasil, já que a ditadura aconteceu em 1964 e durou aí em torno de 21 anos, e a gente tem aqui em 1970, ali era o começo da ditadura militar no Brasil, e é onde chegava justamente a ideia e a teoria da Escola de Chicago, que formava líderes, movimentos sociais para lutar contra as injustiças. Então aqui a gente vê um ciclo sendo fechado de teoria e a prática, justamente a prática dentro ali da resistência de movimentos sociais contra a ditadura militar. Bom, e outra escola de pensamento que a apostila de vocês traz para a gente é a escola de pensamento da sociedade de massa. Sociedade de massa, um dos grandes pensadores e o fundador é o Erich Fromm, que ele nasceu em 1900 e morreu em 1980, com 80 anos no caso. Então, o Erich Fromm, ele fala que os movimentos sociais para a teoria da sociedade de massa, ele acontece justamente do descontentamento da sociedade. A sociedade, ela tem o seu descontentamento sobre algo, sobre alguma demanda, e a partir daí são criados movimentos sociais. Só que um outro apontamento é que nesses movimentos há atos heróicos, e esses atos heróicos são ocasionados por violência. E o Erich, ele ainda ia além do mais na sua teoria. Ele dizia que tanto os atos heróicos dos movimentos sociais, quanto os atos de violência, que eles usam de violência para reivindicar o direito, todos esses dois atos, eles vinham através da perda da razão. Era quando o indivíduo ele perdia a razão e ele tinha esse ato heróico ou esse ato violento. Então, a escola da sociedade de massa estudou justamente esse ponto. Como os movimentos sociais, para reivindicar direitos, eles precisariam perder muitas vezes a razão para exercer esses atos heróicos e violentos. Bom, seguindo, outra escola política, que no caso outras escolas de teoria que falou sobre movimentos sociais, foi a escola de teoria sociopolítica. Essa escola, onde um dos seus fundadores é o Rudolf Hebler, ele nasceu em 1896 e morreu em 1991. Era uma escola teórica que fincava a sua teoria principalmente na classe operária. E era sobre ali os movimentos de industrialização, do aceleramento, por exemplo, da produção industrial e de como a classe operária, principalmente aqui em 1991, onde a gente tem aqui para o contexto brasileiro, o ABC Paulista, que era ali um bairro bastante operário e que teve a classe operária, principalmente partidos de esquerda do Brasil, no caso, nasceram ali desses movimentos operários. Eles principalmente trabalhavam através do descontentamento individual. Então, ali o descontentamento individual de um operário ia sendo identificado por outro, e assim formando essa classe operária. Então, a escola sociopolítica vinha justamente do descontentamento social, da onde essa classe operária falava qual era a classe social dessa classe, qual era o lugar onde eles estavam, e a partir daí criavam-se um movimento político dentro das indústrias, dentro das empresas, com esse descontentamento
individual, que depois se tornava coletivo. A última escola teórica que a apostila de vocês nos traz é o funcionalismo, no caso a escola funcionalista, que é do Dalton Parson. O Dalton ele nasceu em 1902 e morreu em 1979. Bom, para a escola funcionalista, primeiramente, os movimentos sociais, eles surgiam a partir dos que os costumes que aquela sociedade, os costumes, a regra, a cultura, elas já não eram mais suficientes, elas já não davam mais conta. Por exemplo, aquelas regras, elas já se tornaram ultrapassadas, que a população ela já não conseguia mais conviver com aquilo. Então é por isso que o Dalton fala que os movimentos sociais, os movimentos por alguma coisa, eles surgem a partir daí. Surgem a partir do momento que essas regras elas ficam ultrapassadas. Então, para o Dalton, a partir do momento que há essa reação, há também a ordem. No caso, aquele movimento de padronização, ele não deixa que aquele pequeno grupo ele abale aquela grande estrutura. E com essa ordem social, muitas vezes esses movimentos eles não conseguem exercer, por exemplo, aquela luta por direito. Então, essa ordem social ela pode massacrar esses movimentos, no caso, que surgem a partir dessa desordem. Então, dentro dessa teoria funcionalista, vocês podem perceber que não há nada social e político, como nas outras teorias, que eles falam que sempre há motivação social, uma motivação política, que no caso surgem os movimentos sociais. Aqui está muito estabelecido relacionado à ordem, às ordens daquela sociedade. Então, se aquelas pessoas, a população não tiver descontente no caso com aquela ordem, toda a ordem social é mantida, mas a partir do momento que há o descontentamento com certa ordem, há o movimento social. E essa teoria fala sobre o conformismo, que muitas vezes os movimentos sociais eles não são produzidos, eles não são criados justamente porque há um conformismo da população. A população ela não tem nenhuma demanda específica para se gerar esse movimento social. Então, basicamente são as 3 escolas teóricas, a escola de Chicago, a teoria de sociedade de massa, a sociopolítica e o funcionalismo, no caso os funcionalistas, que a apostila de vocês trazem para a gente repensar um pouco sobre os movimentos sociais, juntamente com a sociologia. Agora eu vou dar continuidade ao conteúdo de vocês e depois fazer um breve resumo. Bom, gente, agora a gente vai resolver uma questão, no caso, da nossa temática 2, da nossa unidade 4, tá certo? E é uma questão do vestibular da Unesp em 2013. Então é uma questão que vai tratar um pouco sobre movimentos sociais, que é a nossa temática, e vamos lá para a nossa questão. Essa questão, ela se encontra aqui no livro, que é um apoio de vocês, né, também. Então vamos lá, é um texto chamado com o título de Operação Anti-Gay, de 2013. Esse texto está contendo dentro da Folha de São Paulo, no caso, foi um texto trazido pela Folha de São Paulo e que foi usado no vestibular da Unesp de 2013. Bom, vamos começar lendo um texto aí, como vocês também têm um apoio da imagem, e espero que vocês acompanhem o texto junto comigo. Vamos lá. A República Islâmica do Irã abençoa e incentiva operações de troca de sexo. Em nome de uma política que considera todo cidadão não heterossexual como um espírito nascido no corpo errado. Então ela está falando aqui, primeiramente, sobre como a política islâmica, principalmente ligada à sua religiosidade, ela incentiva, no caso, o cidadão que é não nascido heterossexual, que não se considera heterossexual, que ele possa fazer essa cirurgia de troca de sexo, porque acredita-se de forma espiritual que aquele ser não nasceu no corpo certo, que nasceu no corpo errado. Com ao menos 50 cirurgias, vamos continuando. Com ao menos 50 cirurgias por ano, o país é considerado um recordista mundial em mudança de sexo após a Tailândia, depois da Tailândia.
Oficialmente, gays não existem no país. Então, assim, para a religião deles e para a espiritualidade deles, para o governo deles, para eles o gay não existe. Existe, por exemplo, as pessoas heterossexuais ou a pessoa que nasceu no corpo errado. Então, é isso que o nosso texto está trazendo. Então, oficialmente, no país dele, para eles, não existe um homossexual. Então, continuando. Oficialmente, gays não existem no país. Ficou famosa a frase do presidente Mahmoud Ahmadinejad, dita a uma plateia dos Estados Unidos, de estudantes dos Estados Unidos, em 2007. Vamos lá, o que ele falou, abre aspas, não há homossexuais no Irã, a homossexualidade nem consta na lei. Então lá o homossexual nem na lei ele consta, mas a sodomia é passível de execução. Então, por exemplo, se uma pessoa lá ela quer se considerar homossexual dentro desse país, ele está na lei previsto que ele vai ser visto como um praticante de sodomia, no caso, como alguém que está ali descumprindo as leis, no caso, uma pessoa pecadora segundo a religião deles. A homossexualidade nem consta nas leis, mas a sodomia é passível de execução. Uma transexual operada confidenciou um sentimento amplamente compartilhado em silêncio. Não teria me mutilado meu corpo, abre aspas, né, para a fala dessa mulher transexual. Não teria mutilado meu corpo se a sociedade me tivesse aceitado do jeito que eu nasci. Então, o que o nosso texto está trazendo? Que, diferentemente do Brasil, por exemplo, onde a gente consegue contemplar as mais diversas sexualidades das pessoas, lá no país, no Irã, não existe isso, da contemplação de sexualidades diversas. Lá a pessoa tem que ser heterossexual. Se ela é uma pessoa que se considera homossexual, nitidamente para eles, lá ela nasceu no corpo errado. Então aquela pessoa, obrigatoriamente, ela tem que fazer, no caso ali, a troca de sexo. Então um homem que é nascido lá homossexual, ele tem que fazer a troca de sexo para que ele vire uma mulher. No caso ali, correspondente ali à ciência, no caso ali, às leis científicas. O que para as pessoas lá que se consideram, no caso, que nascem homossexuais, no caso da sua sexualidade, eles falam que aquilo é imposto para eles ali, como no relato da transexual que a gente viu, que ela fala que se ela não fosse, no caso, imposto aquilo para ela, ela nunca teria feito essa cirurgia. Então ali a gente está lidando com a questão do governo, com a questão ali da religião daquele país. Então a gente está lidando ali com algumas questões que são impostas ali, os deveres dos cidadãos, no caso ali daqueles cidadãos que são colocados para eles a sua sexualidade. Então vamos lá ver o que o nosso item está pedindo do nosso texto e qual seria a nossa resposta. Vamos lá, o item fala: o incentivo às cirurgias de troca de sexo no Irã é motivado por... Então, o que a nossa questão está pedindo é sobre esse nosso texto ao qual fala sobre troca de sexo. Quais são esses incentivos dessas cirurgias? Por que o governo ele incentiva tanto essas pessoas? Porque, por exemplo, eles não podem considerar as sexualidades diversas que as pessoas possam ter. Porque há esse incentivo, por exemplo, da troca de sexo para justamente falar que a população do Irã ela é totalmente heterossexual. Bom, o item vai falar que o incentivo das cirurgias de troca de sexo no Irã é motivado por tabus sexuais decorrentes do fundamentalismo religioso hegemônico no país. Bom, essa questão está atribuindo, no caso, esse incentivo do governo ao tabu sexual lá, que não é amplamente debatido, como é debatido, por exemplo, em grande parte do Ocidente, e ao fundamentalismo religioso hegemônico